Você já sonhou, por acaso, assim, que o seu parceiro ou sua parceira estivessem te traindo? Ou você já acordou de um sonho, assim, tão real, que te deixou, assim, de boca aberta, pensando, meu Deus, acho que alguma coisa aconteceu e eu não estou sabendo. Bom, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, eu sou Ana Flávia, terapeuta, né? E faz alguns anos que eu venho estudando esse processo dos sonhos. Como esse processo, como os seus sonhos podem ser utilizados na sua terapia. Isso mesmo, os seus sonhos, aqueles mesmo que você sonha enquanto dorme, podem ser usados na sua terapia. Por quê? Porque sonhos são mensagens, e mensagens que têm ali um código, né? Existe ali um código que, quando decifrado, são mensagens personalizadas para você. Pois é. Sabe, por exemplo, carro significa, né, simbolicamente, depois de muitos estudos, tá? Porque não é baseado na minha cabeça. Isso foi lá com os estudos de Freud, de Jung, existe muito material sobre isso. E eu sou, assim, encantada com esse universo, né? Geralmente quem sonha, né, o sonhador, essas mensagens que vêm são mensagens assim em códigos e falam sobre os pontos cegos das pessoas. E assim como no carro nós temos aqueles pontos cegos, né, que a gente está dirigindo ali, que às vezes esconde um carro, uma moto, os sonhos às vezes eles vêm em códigos que quem sonhou não entende aquele significado, porque é exatamente os sonhos tratam dos nossos pontos cegos, do que aquilo que a gente não está vendo, do que aquilo que não está muito claro pra gente, sabe? E aí o que acontece? Vem nos sonhos. Existem vários tipos de sonhos, tá? Todas as noites a gente sonha, todas as noites a gente tem ali, né, uma vivência. Existem sonhos de cura, existem sonhos espirituais, existem sonhos premonitórios, existem sonhos coletivos do que vai acontecer, né, aqui na nossa vida, aqui nesse planeta. Sim, acontece. Só que, por exemplo, os sonhos mais desafiadores são os sonhos espirituais, né, da gente conseguir decifrar esses códigos, e os sonhos coletivos, porque geralmente os sonhos coletivos são sonhos que não se materializaram ainda. Então fica difícil de encontrar uma referência, sabe? Mas, por exemplo, você sonha que você tá lá num carro, tem alguém dirigindo do teu lado, e aí você vai para uma estrada e entra numa casa toda capenga, uma casa assim, um exemplo, tá, gente? Você entra numa casa lá toda devastada, tal, e você fica com um sentimento ruim dentro daquela casa, você fica achando estranho, né? Dependendo do sonhador. Por exemplo, questões importantes a serem olhadas. Esse carro, por exemplo, simboliza a energia de vida, né? Vamos colocar num contexto aqui de que a pessoa tenha contado, né, que eu saiba, por exemplo, um trechinho ali da vida dela. E aí esse carro simboliza a energia de vida dela. Só que, veja bem, tem outra pessoa dirigindo aquele carro. Não é ela naquele sonho que está ali no volante dirigindo. Então, isso representa o seguinte: ela está indo para uma direção, ela está indo por um caminho. E quem está dirigindo a vida dela? Será que ela não está dando as rédeas da vida dela para outra pessoa? Será que ela não está sendo guiada, por exemplo, pela sociedade, pela mídia, pelo que os outros querem, às vezes pelos pais? Enfim, existem N possibilidades, tá? Eu estou colocando aqui um exemplo para que fique um pouco mais palpável para vocês entenderem como funciona essas relações de sonho e terapia, tá bom? E aí, né, nesse sonho mesmo, ela tá indo para uma casa, ela chega nessa casa, né? Quais são os sentimentos que essa casa desperta nela? Como é uma casa que ela vê como uma casa destruída, uma casa acabada, né? Uma casa ali detonada, aquilo significa que provavelmente alguma estrutura de vida dela esteja capenga, tá? Porque a casa geralmente simboliza uma estrutura de vida. E aí a gente tem que perceber o seguinte: essa casa é dela? Ela mora nessa casa realmente? Essa casa existe? Essa casa não existe? Às vezes existem sonhos, né? Que a gente mora numa casa, a gente sente que aquela casa é nossa nos sonhos,
mas essa casa não existe na realidade. Tem todo um contexto, sabe? E trabalhando com sonhos, eu percebi que a terapia ela fica muito mais personalizada. Por exemplo, teve uma pessoa que me contou um sonho. Em determinado momento do sonho, ela se encontrava numa farmácia. E a farmácia é símbolo do quê? De saúde, né? Assim como o hospital, assim como né, esses locais de cura. Só que aí, por exemplo, se é uma pessoa que trabalha nesse local, significa o local de trabalho dela. Já não simboliza tanto a cura, sabe? O universo dos sonhos, gente, é incrível, assim, muito vasto, é sensacional trabalhar com isso na terapia. E aí, o que eu recomendo é o seguinte, você vai anotando os seus sonhos, você vai lá escrevendo eles, sabe? De acordo com o que você sentiu, faz ali algumas associações, o que te vem na cabeça? A primeira coisa que te vem, por exemplo, você sonhou com a fulana, né? E essa fulana, você tem assim um certo rancinho dela, sabe? Você tem não pode, algum grau ali de ranço da pessoa. E aí, o que isso pode estar simbolizando? Pode estar simbolizando que você está negando a sua parte que é semelhante àquela pessoa. Eu sei, às vezes a gente fica assim com vergonha do próprio sonho, tá? Acontece. Mas é aquilo que a gente precisa reconhecer dentro da gente. E assim, isso foi uma descoberta mágica que eu tive praticamente, porque como eu sempre fui muito uma pessoa curiosa, que gosta de saber como as coisas funcionam, que gosta de saber da estrutura das coisas, né? E para você trabalhar com sonhos em terapia, existe uma parte que é investigativa, sabe? FBI. Existe essa parte, assim, de olhar o sonho como um todo, de olhar ali as situações de vida que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Existe esse lado, né, de investigação, realmente, e existe aquele lado mais intuitivo, sabe? Aquilo que você percebe e que você, é isso daqui. Ela está com um problema relacionado a isso, porque tal coisa é um símbolo tal, que significa tal elemento. Por exemplo, o sol, né? O sol é um elemento da natureza e tá no inconsciente coletivo, né? Tá no inconsciente pessoal também. O sol, muitas vezes, ele simboliza o masculino. Também simboliza a luminosidade, a claridade. Por exemplo, é um sonho durante o dia? É um sonho durante a noite? Quais foram os sentimentos que esse sonho te trouxe? Será que você não está se sentindo assim na sua vida real, né? Na sua vida acordada? Você não está se sentindo, por exemplo, sonho de traição, né? Que o seu parceiro te traiu. Pode ser que o seu parceiro esteja te traindo de fato, acordado? Pode ser. Existe essa possibilidade. Sim, existe. Tá? Eu tô colocando aqui num nível muito amplo, tá? Pelo amor de Deus, não vai sonhar que o homem está te traindo e tirar a conclusão que ele está traindo e tudo mais. Não, não é isso. Às vezes também pode ser, por exemplo, que você esteja se sentindo traída porque o seu parceiro ali trabalha demais. Porque houve, talvez, por exemplo, um descombinado, sabe? Por exemplo, vocês combinaram lá no início do relacionamento que o relacionamento seria assim, assim, assado. E aí, de repente, ele pega projetos, pega muito trabalho, começa a se afastar de você. E nesse afastamento, você se sente traída. E aí, de repente, você vai lá e sonha que ele está te traindo com outra. Porque, às vezes, na verdade, ele não está te traindo com outra, traindo entre aspas, tá? Com outra pessoa de carne e osso. Ele está te traindo com o trabalho. E aí você se sente deixada de lado. E aí o sonho vem e, te mostra isso, tá? Te mostra que você tá se sentindo assim. Talvez você precise sentar e ter uma conversa com ele, uma conversa franca. Entende? Então, assim, o propósito dos sonhos, né, segundo Freud, era que os sonhos eram uma caixinha de tudo que foi reprimido na infância, ali na primeira infância, e aí, de repente, quando a gente fica adulto, tudo meio que quer sair, vem à tona, né? E Jung,
que foi ali um especialista lá do século XIX, né, e tal, ali por volta de 1900, 1960, né, por aí, ele foi mais além, ele foi mais a fundo nesse estudo, ele se abriu mais para isso, né, ele investigou isso um pouco além, tá? Ele pegou a base de Freud e foi ali investigando com os seus próprios sonhos, né? E entre outras pessoas. E é o seguinte, a pessoa que faz a interpretação de sonhos, a pessoa que se coloca a interpretar os sonhos, precisa ser uma pessoa, né? Ou melhor, a pessoa que você conta os seus sonhos, né? Para que você tenha uma resposta mais cirúrgica, mais precisa do que o sonho está querendo te dizer, precisa ser uma pessoa que seja rica interiormente. Uma pessoa que estuda, uma pessoa que se trabalha, uma pessoa que tenha conhecimento de si própria. Sabe, aquela pessoa que sabe os seus limites, aquela pessoa que... Claro, estamos todos aqui para evoluir, né? Ninguém aqui é alecrim, como é que é? Lírio do vale, que nasceu sem ser semeado, né? Mas, sendo uma pessoa rica internamente, ela não vai achar graça do seu sonho, ela não vai desfazer de alguma coisa, sabe? Uma pessoa que é rica internamente, ela vai respeitar o seu sonho, ela vai respeitar aquela mensagem que o seu inconsciente está querendo te trazer. E quanto mais essa pessoa se trabalha, quanto mais ela evolui, quanto mais ela desenvolve ali virtudes, valores, quanto mais ela se centra, quanto maior a conexão espiritual que ela tem, né, a conexão com Deus, mais ela vai conseguir entender o que esses sonhos estão querendo te mostrar. E às vezes são coisas simples, são atitudes simples. Às vezes a gente pergunta coisas para o nosso inconsciente sem perceber. Por exemplo, será que eu devo ir em tal evento? Será que eu devo ir em tal viagem? Ou não? Sabe, você lança a pergunta e às vezes aparece em um sonho alguma coisa e que é a resposta daquilo que você perguntou e que você nem sabe, tá? Eu comecei a trabalhar com sonhos já faz aí mais ou menos um ano e pouco, e eu tenho percebido que a cada sonho, a cada pessoa que eu consigo auxiliar nesse processo, né, porque é um processo, e uma das coisas que impede isso é a pressa, né, porque às vezes a gente, nossa, eu sonhei com tal coisa e não sei o que isso quer me dizer? E você quer a resposta muito rápido, mas não, às vezes é uma semana pensando sobre aquele assunto, vendo coisas e olhando o que acontece no seu dia a dia, qual é o desenrolar do seu dia a dia, quais atitudes você está tomando, sabe? Por exemplo, existem N situações, existem N condições e todo mundo sonha, né? Então todos recebemos mensagens do inconsciente e trazer isso para a terapia, sabe? Trazer isso para um olhar terapêutico é como o tarô, por exemplo, né? O tarô, depois que eu trouxe ele de uma forma mais da ciência, né? Depois que eu trouxe ele, que eu fui estudar tarô, né? Depois que eu sentei e pensei, não, tá, ok, vamos estudar. O que isso significa? O tarô são símbolos, tá? O tarô são arquétipos. O tarô conta uma história. Se você for ver as cartas e tudo mais, existe ali uma história a ser contada. Se você pegar os 4 naipes, os símbolos, são arquetípicos. Por isso que trazem informações para nós. Só que é aquela coisa, eu ainda vi hoje, eu não me lembro onde, se você vai se consultar, por exemplo, com uma taróloga, e essa taróloga não cuida de si mesma, é igualzinho ir numa nutricionista que não faz dieta, numa nutricionista gordinha. É exatamente a mesma coisa, porque ela vai colocar as crenças dela ali naquilo, sabe? É como se a conexão dela tivesse muito ruído, como se as crenças próprias dela, né, tivessem ali muito embaralhadas, igual óculos, quando a gente usa óculos e tá tudo embaçado. Então é isso, aí ela não consegue transmitir a mensagem com tanta clareza, tá?
E assim também acontece com os sonhos. A pessoa precisa cuidar de si, a pessoa precisa estar ali nutrindo o seu interior, nutrindo o seu jardim, tá? E eu acredito que isso é muito importante, é muito personalizado, né? Isso te traz uma certa segurança. E mais, antes de tudo, se você for num terapeuta, né, que tem esse trabalho com sonhos e tudo mais, tem que fazer sentido para você, tá? Não adianta o terapeuta falar, olha, você sonhou com isso, isso, aquilo, tal coisa vai acontecer na sua vida, então, porque isso simboliza isso. Cuidado, tá? Cuidado, cuidado, cuidado. Tenha sempre um filtro, uma barreira. Pense sempre com a sua própria cabeça, tá bom? E é isso, né, que eu tinha para falar aqui para vocês hoje, para que vocês saibam que existe essa possibilidade dos sonhos. Foi uma das minhas motivações a estudar mais sobre isso, foi uma das minhas motivações a fazer a minha própria terapia, né, estudar mais sobre isso. Não paro de estudar porque não tem fim, sabe? Sempre tem algo novo aí pra gente estar atualizando, vendo, né? Sendo direcionada para isso. E eu acho muito importante que as pessoas saibam dessa possibilidade, né? Enfim, era isso que eu tinha para falar. Se você sonha, anote os seus sonhos aí, porque é muito importante. Só de você anotar eles, você já vai perceber aí de você pensar, só de você pensar sobre eles, sabe? Nossa, eu tive tal sonho, esse sonho mexeu comigo, mexeu com o meu emocional, o que será que esse sonho tá querendo dizer? Mas fique atento, porque às vezes você vai receber outras mensagens, né? Do universo, de Deus aí, e aí você, nossa, interessante, eu sonhei com tal coisa aí, acontecem sincronicidades, tá? Então assim, fique atenta, tenha essa possibilidade em mãos, e se quiser, né, um auxílio, um atendimento, pode me chamar, porque vai ser um prazer te ajudar nos teus sonhos, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.